Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais um programa da série Saúde Integral. Hoje eu quero mandar novamente um beijão e um abraço aos amigos de Santa Maria, a Cristina, a Maria, o Joaquim e a Julinha, tá? Queridos netos, um beijão para vocês, tá? Hoje nós vamos continuar a falar sobre a depressão. Na semana passada falamos sobre alguns aspectos ligados à parte física da depressão, que é uma doença que está aumentando de forma acelerada nos dias de hoje, principalmente com esse estado nosso de pandemia. Vem se agravando muito, com numerosos casos aparecendo, então é algo que desperta a atenção de nós, psiquiatras, terapeutas, tá? Eu gostaria, antes de começar os aspectos emocionais, falar um detalhe que eu esqueci na semana passada, que é muito curioso. Muitos pacientes que têm depressão, eles comem bastante chocolate. E isso tem uma explicação. Primeiro que o chocolate realmente é uma coisa muito gostosa, não é mesmo? Segundo que o chocolate, principalmente o chocolate amargo, e com uma alta dose, 60, 70% de cacau, é um precursor, estimula a fabricação pelo nosso organismo da serotonina, que é um daqueles neurotransmissores que eu falei, que produzem uma sensação de bem-estar. Mas tome cuidado, que chocolate em excesso também dá outros problemas. Então, tudo bem, você recomenda um pouquinho a cada dia, mas sem exageros, ok? Então, chocolates à parte, vamos analisar hoje os aspectos emocionais da depressão. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar a vocês um diagrama do nosso psiquismo, tá? O primeiro slide, por favor. Nós temos nessa figura essa faixa cinza mais externa que corresponde ao nosso consciente. O que vem a ser? Vem a ser tudo aquilo que nos impressiona os órgãos dos sentidos. Então, o que eu estou vendo, o que eu estou cheirando, sentindo, tudo isso faz parte da percepção do nosso consciente. Abaixo do nosso consciente, nós temos uma outra camada que vem a ser o subconsciente. O que vem a ser o subconsciente? É aquilo que eu chamaria de piloto automático, tá? Então, nós não precisamos pensar para andar, para dar um passo primeiro do que o outro. Não precisamos pensar para respirarmos, para dirigirmos o nosso carro, porque todas essas ações já estão no que a gente chama de piloto automático, ok? Depois nós temos o inconsciente atual, que é aquele baú onde nós vamos arquivando todas as nossas experiências positivas e negativas desta existência. Então, por exemplo, quando eu tinha 4 anos, eu gostaria muito de ganhar uma bicicleta e pedi para o Papai Noel uma bicicleta. E aí o Papai Noel me trouxe a bicicleta e foi uma alegria danada. E aquela lembrança apagou-se do meu consciente,
porque a gente não tem uma capacidade de lembrar de tudo, mas ela ficou registrada lá no meu inconsciente. E por último, nós temos a camada mais profunda, que é o que eu chamaria de inconsciente profundo, que é o repositório, é o baú, aonde estão guardadas todas as nossas experiências das vidas anteriores. Então, vamos nos lembrar que nós somos espíritos eternos submetidos à lei da evolução. E como evoluímos? Através das reencarnações. Então, em cada encarnação, nós temos um tipo de experiência, algumas positivas, outras negativas, e que ficam acumuladas na maneira de padrões emocionais no nosso inconsciente profundo, que tem uma continuidade na próxima encarnação, quando nós vamos desenvolver um aparelho psíquico novo. Quando nós reencarnamos, nós temos um corpo físico novo, tá? Formado pelo material genético da mãe, pelo material genético do pai, pelas nossas produções no perispírito, tá? Que vai realmente marcar o nosso jeitão. E o nosso psiquismo também é formado pouco a pouco nesta existência, principalmente nos primeiros anos de idade, na primeira infância, tá? Até os 7 anos de idade. Então, é interessante que estamos dentro da barriga da nossa mãe, no processo da gestação. E lá estamos em situação confortável, temperatura agradável, recebendo toda a nutrição necessária ao desenvolvimento do nosso corpo, até que chega o momento que nós temos que nascer. Este é o primeiro trauma desta existência, ou seja, as contrações uterinas vão expulsar-nos do ventre da nossa mãe. E aí, um sujeito nos pega de cabeça para baixo, pelos pés, dá uma palmada no bumbum e diz: bem-vindo ao mundo. Não é? Então, esse é o primeiro trauma, que mesmo que corra tudo bem, nós temos essa separação. Outro trauma que acontece é por volta dos 8 meses de idade, quando o bebê percebe, se dá conta de que ele e a mãe não formam uma unidade. Até então, ele não percebia a mãe como uma individualidade separada. A partir dos 8 meses, ele começa a perceber a mãe como alguém separado dele, que é vital para suprir as suas necessidades de alimento, de proteção, de subsistência. Então, isso também é um fator que gera um certo trauma e um certo medo, né? E que a criança vai ter que conviver. Depois, como eu falei, nós temos algumas coisas que são implantadas no nosso psiquismo, principalmente até os 7 anos de idade, tá? O segundo slide, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia, que a nossa mente consciente, ela representa apenas 5% da nossa percepção, enquanto a mente subconsciente é responsável por 95%. Então, vejam a grande diferença de proporção. Então, temos muita bagagem no nosso subconsciente, principalmente as nossas crenças
não é? Que vão moldar como nós vamos reagir ao mundo até na fase adulta. Então, por exemplo, aquilo que os pais nos falam é muito importante. Vamos admitir que nós estamos com 3 anos de idade. E aí a mãe fala para a criança: olha, você não aceite nada de estranhos que é perigoso, tá? Então, esse conselho para uma criança de 3 anos de idade é um conselho positivo, porque impede que ela corra certos riscos. Mas, às vezes, essa ênfase é tão grande que aquilo fica programado dentro do subconsciente desta criança, que quando for um adulto, ela não vai ter confiança nas pessoas. Por quê? Está instalado lá um programa que roda automaticamente no computador mental desta criança, ok? E aí, milhares de crenças podem ser implementadas, não é? Outra coisa que a gente escuta muito quando é menino e chora, aí o pai fala, dá uma bronca e fala: que é isso, rapaz? Menino não chora. Vamos, menino tem que ser macho. Isso tudo vai sendo arquivado no subconsciente, tá? E forma o nosso sistema de crenças, que vai determinar as lentes pelas quais nós vamos enxergar o mundo lá fora, tá? O outro slide. Essas crenças, elas geralmente são automáticas e não tem um critério seletivo. A gente vai colocando tudo para dentro, tá? Então, nós temos aí crenças positivas e crenças negativas, tá? E essas crenças todas ficam arquivadas no nosso subconsciente, ok? Vamos lá. Muitas vezes, pode tirar o slide. Muitas vezes, nós temos um processo de desamor, nós temos um processo de rejeição mesmo, às vezes, uma gestação tumultuada, traumática, problemática entre os pais, pode marcar, mesmo na vida intrauterina, as impressões daquele indivíduo que está por nascer. Muitas vezes, a mãe, inadvertidamente, pode pensar assim: caramba, não é? Agora eu tenho essa criança e poderia ter estudado, continuado a estudar, mas eu não posso porque agora eu tenho que cuidar do meu filho. Esse tipo de pensamento, se for muito intenso, pode também marcar o subconsciente da criança, tá? E muitas crianças são literalmente rejeitadas. Crianças que são adotivas, elas têm essa marca no seu subconsciente e necessitam de depois serem trabalhadas pela substituição das figuras parentais que lhe trazem amor e carinho, ok? Então, uma crença que é muito interessante, que a gente escuta muito e pega em todos nós, é aquela situação: meu filho, você tem que ser bom, você tem que ajudar os outros, você tem que ceder para os outros. Em princípio, isso é um ensinamento interessante, mas, às vezes, a pessoa faz uma leitura equivocada, da seguinte maneira: ela acha que ela não tem direito a nada, que ela tem que servir aos outros.
Isso vai formatando uma personalidade com uma autoestima muito baixa, uma personalidade onde a pessoa não se ama, a pessoa procura amar ao outro. E aí a gente tem que lembrar do ensinamento de Jesus, quando ele nos exortava a amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Então, a condição inicial para que nós amássemos ao nosso próximo é que nós amássemos a nós mesmos. Então, o princípio da coisa é o auto-amor. Só que, muitas vezes, nesses condicionamentos, dessas crenças, muitas vezes impregnada pela religião judaico-cristã, que há 2000 anos vem falando isso no nosso ouvido, nós acreditamos que pensar em nós é egoísmo e que nós não devemos ser egoístas. Sim, evidentemente, nós não devemos ser egoístas, mas pensar em nós não quer dizer que sejamos egoístas. Por quê? Se eu não penso em mim, eu não vou desenvolver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida estruturada. E se eu não tiver uma vida plena, feliz, estruturada, o que eu vou poder trocar com o meu semelhante? Senão neurose, sofrimento, desajustes. Então, o terreno onde nós devemos gerar o nosso equilíbrio é no nosso próprio psiquismo. E a regra de ouro é o auto-amor. Evidentemente, o excesso vai caminhar para o egoísmo ou para o narcisismo. A arte da coisa está em se ser do tamanho que realmente a gente é. Nem mais, como aquelas pessoas que se acham o máximo, nem menos, como aquelas pessoas que se acham que não valem absolutamente nada. Nós temos, no decorrer do processo de viver, que compartilhar o nosso verdadeiro tamanho, as nossas verdadeiras potencialidades, tá? Nem mais, nem menos. Outro aspecto que também, de alguma maneira, pode nos atrapalhar são as crenças de muito amor. Então, a falta de amor é um problema e o excesso de amor é outro problema. Pode tirar o slide. A falta e o excesso são os dois problemas. Tem muitas crianças que são excessivamente mimadas, crianças que são geralmente filhas únicas, primeiro neto, então recebem tudo. Isso pode trazer uma crença que a criança passa a acreditar que ela pode conseguir tudo com muita facilidade, quando isso não é real. Ela tem que despender uma vontade, um trabalho, uma intenção para conseguir as coisas. As coisas não caem com essa facilidade. Então, percebam que como é difícil educar, não é? Se você coloca restrições, se você não dá amor, você gera uma personalidade problemática. Se você enche a criança de mimos, você superprotege e também gera problemas psíquicos. Então, é necessário andar no fio da navalha, é necessário saber doar-se, mas também saber ensinar energia, ensinar deveres, ensinar disciplina. Tudo isso é um mix que faz o indivíduo crescer de uma forma saudável. E essas crenças também acabam
desembocando na escola. E muitas vezes a criança é influenciada pelos seus colegas, a criança sofre bullying, a criança se sente diminuída, e isso tudo vai gerar no futuro uma personalidade problemática e até mesmo doentia, que poderá, com esse desamor, essa autoimagem negativada, gerar um processo de depressão. Então, vocês vejam como que o psiquismo influencia a nossa própria percepção, a nossa maneira de nos ver no mundo. E a partir dessa nossa maneira, nós vamos refletir isso no outro. Por quê? Se eu acho que eu não tenho grande valia, eu projeto isso para o mundo na forma de uma energia que é captada igualmente pelos outros de forma energética, que vão dar o quê para mim? Vão dar aquela visão que eu estou projetando, que eu não valho nada, que eu não tenho nenhum mérito. Então, entendam que a gente recebe de fora aquilo que a gente projeta de dentro da gente, ok? Então, é interessante, muitas vezes o indivíduo, ele também tem um temperamento inseguro e ele não consegue exteriorizar as suas opiniões. Ele vive de acordo com os padrões pré-determinados que os seus pais colocam, que os seus professores colocam, que os seus coleguinhas colocam. Então, ele não expressa. Muitas vezes, essa não expressão dos seus valores acaba criando um processo de raiva interior que é difícil o indivíduo trabalhar. Por quê? Porque ele também aprendeu que a raiva é uma emoção negativa, que a raiva não pode ser exteriorizada. Então, ele vai acumulando aquela raiva, vai acumulando até que ela pode se exteriorizar sob a forma de uma depressão. É muito interessante isso, porque quando nós trabalhamos em psicoterapia, associada ao uso de essências florais, quando você retira essa primeira capa depressiva, emerge uma raiva enorme. A pessoa começa a dar coice na própria sombra, sabe? Todo mundo pergunta, mas doutor, ela está fazendo tratamento com o senhor e só está piorando. Que floral é esse que o senhor está dando para ela que está piorando? Porque as pessoas não entendem que o processo é uma descamação. Ou seja, aos poucos ela vai tirando essas camadas que compõem o seu sistema de crenças. Então, muitas vezes, quando a depressão é retirada, emerge uma grande raiva. Pode emergir também uma imensa culpa, tá? Muitas vezes a criança escuta dos pais: nossa, você só veio estragar a minha vida, você não serve para nada, você é burro, você não é capaz, você não vai ser ninguém na vida. Tudo isso são crenças que vão sendo introjetadas no nosso subconsciente e que vai gerar uma culpa. Tá? Então, a mensagem que o indivíduo lê é a seguinte: eu não valho nada mesmo, porque meu pai sempre fala isso, minha mãe sempre fala, então eu não devo valer nada mesmo. E a vida deles é uma infelicidade por minha causa. Aí eu vou introjetando o quê? Vou introjetando culpa dentro de mim. E isso pode descambar num processo depressivo, tá?
Um outro aspecto também interessante, que ocorre muito nos dias de hoje, é o que a gente chama de síndrome do ninho vazio. O que vem a ser isso? As mulheres, mães, se devotam totalmente aos seus filhos, se dedicam, fazem tudo, às vezes esquecem até do companheiro para se doar aos filhos, que vão crescendo, entram na adolescência, fazem vestibular e vão seguir a vida deles. Porque eles são maus? Não, porque assim é a vida, tá? Nós vamos caminhando e chega um momento em que temos que seguir o nosso caminho com os próprios pés. Aí o filho vai fazer intercâmbio na Inglaterra, vai morar em outro estado e acaba saindo de casa. E a mulher que viveu uma existência inteira para esses filhos, esquecendo de si própria, ela se depara com um imenso vazio existencial, não é? E agora, Maria, o que fazer da minha vida? O marido está lá, encalacrado no trabalho, tentando arrumar dinheiro, cada vez mais dinheiro, para comprar cada vez mais coisas. Os filhos foram embora. E eu? O que eu vou fazer? Esta é a síndrome do ninho vazio, tá? E que geralmente leva muitas mulheres a um processo de depressão, tá? Às vezes também, quando nós chegamos na meia-idade, ali pelos 35, 40, nós temos uma tendência a entrar num processo depressivo. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos acreditando que a vida está acabando, porque não temos mais 18 anos. Isso é uma realidade. Mas quando tínhamos 18 anos, nós éramos inexperientes, tínhamos energia, mas não tínhamos experiência. Com 35 anos, nós já temos mais experiência e um pouco menos de energia. Isso faz com que a gente se sinta passado, velho, e algumas pessoas que precisam da aprovação externa, e aí a gente tem que colocar as mulheres em primeiro lugar por conta da vaidade feminina, elas se acham feias, elas se acham acabadas, principalmente se elas não tiverem casado ou tiverem um companheiro, e acabam achando que a vida já está ficando meio curta. Isso também é outro motivo emocional para que o indivíduo entre numa depressão, tá? Temos também a questão, essa muito considerada, que é a questão da aposentadoria, né? Hoje em dia, no nosso governo, esse motivo não vai mais existir, porque vamos nos aposentar com 80, 85 anos. Mas, antigamente, quando nós nos aposentávamos com 65, por aí, nós entrávamos num vácuo existencial. Por quê? Porque, de repente, nós estávamos habituados a acordar cedo, ir para o trabalho, pegar o trânsito, aturar o chefe, resolver problemas, voltar tarde da noite. Essa era a nossa dinâmica. E, de repente, isso cessa. De repente, eis que nós estamos em casa, tá? E aí a primeira coisa que acontece é você ser expulso da cozinha pela tua mulher, né? Isso é muito comum, porque você fica zanzando de um lado para o outro e vai lá atazanar a vida
da mulher que está fazendo o almoço. E, devidamente, a mulher, com boas razões, o expulsa daquele território. Tem gente que faz pior, bota o pijama e vai para a praça jogar baralho. Aí é o fim. Aí realmente o indivíduo assinou que não quer mais viver. Hoje em dia, já há essa preocupação. Muitas empresas fazem cursos de preparação para a aposentadoria. Por quê? Na realidade, a aposentadoria pode ser um período muito fértil da vida, porque você ainda tem uma certa dose de energia e você pode descobrir novas aptidões. Então, se você era um cara burocrático, você pode aprender, por exemplo, a tocar um instrumento, você pode aprender uma nova língua, você pode ingressar num trabalho voluntário. Enfim, hoje em dia, existem muitas opções para aqueles que querem manter uma vida ativa, tá? E isso é fundamental para uma vida plena na terceira e na quarta idades. Porque nós nos tornamos velhos quando desistimos de viver, tá? E aí esse processo escancara as portas do nosso psiquismo para um processo depressivo de difícil resolução. Porque aí, muitas vezes, as medicações não têm uma resposta, porque o processo é emocional, não é neuroquímico, tá? E o que vai acontecer? A pessoa vai se entregar. Mesmo fazendo psicoterapia, é difícil ela admitir que ela precisa viver uma nova vida a cada dia. Então, o que ela faz? Ela se refugia nas suas lembranças. Então, é aquele velhinho ou aquela velhinha que vive relembrando o passado. Então, usa muito, puxa, no meu tempo era melhor, hoje a vida está muito ruim, e entra num queixume sem fim, numa roda de reclamação que não acaba nunca. Esse é um destino pouco recomendado. Por isso que eu digo que a prevenção deve começar antes, porque quando chegamos nessa idade, fica mais difícil, não é? Então, vamos sempre desenvolver aptidões pessoais, vamos desenvolver amizades, além das nossas relações familiares, vamos procurar ter uma vida ativa, independentemente da nossa família também, para que, quando atinjamos essa determinada idade, nós tenhamos uma vida útil e satisfatória. Porque se nós não temos a satisfação psíquica, nós vamos envelhecendo mais o nosso organismo. Quantas pessoas a gente conhece que, de repente, colocavam a importância da sua vida no companheiro ou na companheira, e, de repente, o companheiro desencarna, o companheiro vai embora, e aí a pessoa entra num vazio e rapidamente deteriora a sua saúde física, inclusive. Deteriora a sua energia vital e acaba desencarnando pouco tempo depois. Isso é muito frequente. Então, nós temos que entender que quando nós mergulhamos nesse corpo físico, assumindo uma nova encarnação, nós recebemos dos mentores espirituais um plano estratégico de trabalho para a nossa evolução espiritual. Então, as experiências,
as pessoas, as dificuldades, são todas dimensionadas na exata medida para favorecer o crescimento, o desenvolvimento daquelas faculdades que ainda estão pouco desenvolvidas. Então, nada está fora do lugar. E precisamos realmente assumir a responsabilidade pela nossa vida. Isso eu vejo com frequência numa situação que a gente chama de codependência, que é uma situação afetiva, psicológica, no qual o indivíduo acha que ele é responsável pela felicidade, pela resolução dos problemas do seu marido, dos seus filhos. Então, acontece muito em pessoas que têm filhos com dependência química e que sofrem sobremaneira, sofrem muito com as doenças da dependência química. Então, elas chegam, as mães, no consultório e me perguntam, com lágrimas nos olhos, doutora, onde eu falhei? De repente, a mãe não falhou. A mãe deu amor, a mãe deu uma educação boa. Só que aquele menino, aquele espírito, é um espírito independente que traz a sua bagagem kármica. Então, ao chegar à idade adulta, adolescente, adulta, ele assume o controle das suas características passadas. E se ele não cotejar, se ele não fizer uma mistura das características negativas que ele traz com os ensinamentos positivos de uma educação equilibrada, o que vai acontecer? Vai haver um predomínio das más inclinações. Aquele indivíduo vai se bandear para uma dependência química, para uma psicopatia, para uma doença mental de difícil resolução, na qual a mãe tem um limite até onde ela pode e deve ir. A partir desse limite, ela não só não estará ajudando o seu filho, como estará fazendo mal à sua saúde mental. E quando ela chegar de volta ao plano espiritual, os mentores vão falar com ela, e aí? Como é que foi sua existência? Ah, meu amigo, eu sofri muito porque eu tive que cuidar do meu filho que era problemático, ou do meu marido que era alcoólatra, e eu não tive tempo para mim, eu não tive tempo para desenvolver as minhas obrigações espirituais. Aí o nosso amigo espiritual vai falar: pois então agora você vai entrar na fila novamente para uma nova encarnação, onde você vai privilegiar as suas necessidades individuais, porque a evolução, embora seja compartilhada no seio da família e da sociedade, ela é absolutamente individual. Nós vamos ter que prestar contas do nosso planejamento, e não do meu filho, do meu marido e de quem quer que seja, ok? O próximo. Próximo. Outro aspecto que é muito interessante e que acontece bastante nas pessoas que têm a depressão é essa questão, assim, a nossa mente, o nosso subconsciente, ela não discrimina, né, o passado, o presente e o futuro. Ela não discrimina entre uma coisa que é real ou imaginária. Então, eu tenho que escolher os meus pensamentos. Se eu sento no banquinho da reclamação e vivo estimulando pensamentos negativos, pessimistas, de que a minha vida não vai para frente, que nada dá certo,
o universo vai trazer o que para nós? Nós vamos colher o que se nós plantamos negatividade? O universo vai reforçar a nossa crença. Ao contrário, se nós somos otimistas, mesmo atravessando situações difíceis, nós estaremos sempre plantando sementes de otimismo que vão, com certeza, frutificar no futuro, trazendo-nos uma abertura de equilíbrio e de felicidade, não é? Então, temos que olhar muito bem olhado para a nossa espiritualidade. E quando eu digo espiritualidade, eu não estou me referindo às religiões constituídas. A espiritualidade transcende e abarca todas as religiões constituídas. Algumas pessoas precisam ainda de religiões dogmáticas, religiões férreas, que digam: olha, se você não fizer isso, você não vai ser salvo no dia do juízo final. Se você pecar, você vai para o inferno. Tudo isso são dogmas que as religiões tradicionais trazem para as mentes ainda infantis, para as mentes primárias no seu desenvolvimento. Quando nós atingimos um nível de desenvolvimento, nós vamos ver que não precisamos desses dogmas, que a verdadeira espiritualidade está dentro de nós mesmos. A verdadeira ética está no nosso coração. Quando nós entramos em contato com o nosso Deus interno, aí nós descobrimos que somos faíscas, fagulhas da fonte criadora e que, como tal, nós já somos perfeitos, já nascemos perfeitos. Só que esquecemos disso e precisamos atualizar a nossa perfeição. A partir da consciência da nossa sombra, nós vamos tomar contato com esses aspectos negativos e, pouco a pouco, vamos tendo a coragem de transmutar a sombra em luz. Aí sim, teremos desenvolvido as asas da sabedoria e do amor que farão com que nós alcemos voos espirituais a um mundo de paz, de equilíbrio e de felicidade. Ok? Era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. E na próxima semana nós vamos fazer o fechamento desse tema da depressão, comentando aspectos espirituais desse processo. Ok? Um abraço a todos, muita paz, muito carinho e que possamos estar em equilíbrio durante esta semana. Um abraço a todos.